Graça e paz, irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de oração. Que bom podermos nos reunir em mais uma semana para juntos refletirmos a respeito da palavra de Deus e orarmos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. O texto que eu quero ler com vocês hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 40. Leremos Isaías 40, do verso 27 ao 31. A palavra de Deus nos diz: Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém. Você já se encontrou em um período tão difícil da sua vida, em que parecia que aquele momento não tinha mais fim? Você já teve de lidar com perdas financeiras, com sentimentos de derrota, de traição, com mágoas? Eu acredito que sim. Durante toda a nossa vida, passamos por diversas situações em que muitas vezes nos sentiremos dessa forma. Mas você não está sozinho. Na Bíblia mesmo, temos o exemplo de várias pessoas que tiveram que lidar com esses mesmos sentimentos, sentimentos de derrota, pessoas que passaram por traições, muitas perdas, sejam financeiras ou de um ente querido da família. Mas também na Bíblia consta várias histórias de pessoas que, mesmo passando por situações difíceis, perseveraram, pois sabiam que nada, por mais difícil que elas estivessem passando, nada daquilo seria maior do que as promessas de Deus para suas vidas. Algo que precisamos ter em mente é que, por mais que seja difícil essa situação que enfrentamos, Jesus tem o poder de transformar qualquer situação de mágoa, de dor, de perda, de tristeza, como demonstração da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Encontramos na história de Abraão o exemplo de alguém que confiou em Deus, independentemente das circunstâncias. Abraão esperou em Deus 25 anos pelo seu filho Isaque. Abraão vagou por terras estrangeiras, esperando que Deus lhe mostraria o lugar que tinha determinado para ele. Abraão confiou em Deus, mesmo quando ele teve que escolher e entregar no holocausto o seu filho prometido por Deus. Mesmo sem entender nada, ele escolheu confiar no Senhor. Por mais difícil que fosse aquela situação, a escolha que ele teria de tomar, mas ele escolheu confiar no Senhor. Nós não sabemos o que passou pela mente de Abraão naquele momento. Abraão poderia ter dito não para Deus. E se tivesse feito, dificilmente alguém o condenaria por isso. Abraão poderia ter se tornado um homem amargurado, irado, mas ele resolveu confiar em Deus, pois ele saberia que Deus agiria de alguma forma. E mesmo se Deus não agisse, ele ainda assim continuaria adorando a Deus. No final,
percebemos que Deus não queria a morte de Isaque, mas Ele queria testar a obediência de Abraão. A verdadeira obediência é um ato de amor sacrificial, cheio de fé. Para obedecer, nós precisamos confiar em Deus. Quando confiamos inteiramente no Senhor, por mais difícil que seja a situação que estivermos enfrentando, nós confiamos, nós temos fé em Deus que Ele agirá. Por mais que não entendamos o caminho pelo qual Deus age, nós confiamos em Deus. Assim como Abraão, ele não sabia para onde ele iria, ele não sabia o porquê Deus estava pedindo Isaque para ele, mas ele tinha fé em Deus, ele confiava que o que Deus estava fazendo era o melhor para ele. Precisamos confiar nos caminhos que Deus toma nas nossas vidas, assim como Abraão, abraçar o desconhecido, por mais que não saibamos o que Deus está fazendo, confiar que Deus está fazendo aquilo que é certo. E também precisamos saber, muitas vezes, ouvir um não de Deus. Às vezes passamos por dificuldades, pedimos a Deus, oramos a Ele, mas queremos que Ele faça aquilo que nós esperamos. Mas muitas vezes Deus vai dizer um não. E mesmo se Ele disser não, nós precisamos aceitar e ainda assim adorá-lo pelo que Ele é. Outro exemplo também que podemos tirar da palavra de Deus, encontramos a história de José. José é um garoto, um jovem que tinha todo um futuro pela frente, algo que lhe foi tirado, o futuro, a família, os planos. José foi traído pelos seus próprios irmãos e sendo levado como escravo para o Egito. Teve também outra traição, foi lançado na prisão por algo que ele não cometeu, mas em todo tempo José demonstrava sua confiança em Deus. E Deus, da mesma forma, Ele sempre mostrava o seu favor, Ele sempre mostrou o seu favor, o seu amor para com José. E tempos depois de ser levado à prisão, José, ele é nomeado ao segundo cargo mais importante do Egito. No fim, através da vida de José, diversas pessoas foram salvas de 7 anos de fome, inclusive os seus irmãos que o haviam traído. José, ele poderia muito bem ter guardado mágoa, ressentimento em seu coração. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos, mas José, ele decide perdoar, não guarda mágoa, não guarda rancor, ele simplesmente perdoa os seus irmãos. Provavelmente, essa não foi uma atitude fácil a ser tomada. Não deve ter sido nada fácil para José perdoar alguém que o traiu, que o magoou, que o vendeu. Mas José, ele escolhe perdoar aqueles que o haviam traído. Ao analisar a história de José, percebemos que tudo o que ele passou na vida dele, tudo aquilo que ele enfrentou, preparou José para um futuro, algo que ele nem havia imaginado. E nessa história nós vemos o cumprimento das promessas, do sonho que José teve. Deus cumpriu tudo aquilo que havia mostrado para José em sua vida, mas ele precisou passar por esse processo. Ele não imaginava que para chegar aonde Deus havia mostrado para ele, precisaria de todo esse sofrimento. Então esse momento difícil que José enfrentou, simplesmente o preparou para aquilo que Deus tinha reservado para ele. Talvez ao ler a história de José, você se identifique de certa forma. Pode ser que alguém que você confiava muito traiu a sua confiança. Pode ser que você pense o porquê de sua vida ser cheia de decepções, desilusões.
mas eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele tem um grande histórico. Ao ler a sua palavra, Ele tem um grande histórico de transformar situações, transformar coisas, decepções, traições em lindos planos, para que Ele demonstre o seu amor por você e principalmente para que o nome dEle seja glorificado. Então, por mais difícil que seja sentir mágoa, se sentir traído, abandonado, enganado, creia, confie em Deus, assim como Abraão confiou e obedeceu, dentro daquela tamanha dificuldade, daquela escolha que ele teve que fazer. Assim como José decidiu perdoar os seus irmãos, perdoar as pessoas que o colocaram naquela prisão, sabendo que tudo aquilo cooperou para que ele chegasse aonde ele chegou. Escolha obedecer a Deus, escolha perdoar, escolha obedecer a Deus, escolha vencer as mágoas, as desilusões, as decepções, crendo que Deus agirá. É Ele quem renova as nossas forças em momentos de dificuldade. Portanto, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, os sofrimentos, as provações que passamos nunca são em vão, porque o Deus que era é o mesmo Deus que faz. Por isso, não importa o que você esteja enfrentando, confie em Deus. Ele, assim como nós lemos, Ele é o Deus que renova as nossas forças. E conforme nós nos aproximamos de Deus, nós vamos descobrindo que as lutas, os desafios que enfrentamos estão nos treinando para propósitos futuros que Ele tem para nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós lemos aqui: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Muitas vezes passamos por situações difíceis, por sofrimentos. São coisas que fazem parte da vida do ser humano. E nós pensamos que Deus não está nos vendo, que Deus não se importa, que Deus não está preocupado. Deus está vendo. E por mais que essas provações não cessem no tempo que esperamos, o nosso Deus é o Deus que renova as nossas forças. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Nós, os que confiamos no Senhor, a palavra de Deus nos garante que nós teremos nossas forças renovadas. Nós voaremos alto como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não desfalecemos. Confie em Deus, obedeça-o. Por mais que você não esteja entendendo o caminho pelo qual Ele está fazendo você caminhar, mas confie em Deus, creia nele, pois é Ele que renova as nossas forças e Ele nos conduzirá ao lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. Confie no Senhor. Hoje Ele renova as nossas forças para que continuemos caminhando rumo ao lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e até mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Esse é o momento dos pedidos de oração, momento esse onde nós oramos pelas necessidades, pelos pedidos aqui apresentados, e que você ore não somente hoje, mas durante toda a sua semana, por todos aqueles que serão aqui mencionados. Nos pedidos de oração, a Dona Erlinda pede oração pelo João Laureano, que está enfermo. A Geni pede oração pela sua amiga Maria, que está internada com Covid. Ela também teve um AVC, está na UTI. E o presbítero Roberto agradece a Deus pelos 99 anos do reverendo Bressani, seu pai, meu avô, considerando que ele é o pastor mais velho da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Deus abençoe a vida dele cada dia mais. Reserve esse momento de oração, que você possa orar, apresentar esses pedidos diante de Deus, nesse momento de oração e de comunhão com Ele. Oremos. Pai querido, Pai de amor e de imensa bondade, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa reunião de oração. Ó Pai, intercedendo pelas pessoas que necessitam do Teu favor, seja com a vida do João Laureano, seja com a vida da Maria, seja com a vida da Patrícia, a sobrinha da Lilian, seja com a vida do Gerson, da Sarita, que sofreu um acidente, mas que ficou com sequelas. Que Tu possa ter misericórdia dessas pessoas, Senhor Deus, que precisam muito do Teu favor, precisam muito de um milagre Teu, Senhor Deus. Nós cremos em milagres e pedimos que Tu esteja com elas, coloca a Tua mão poderosa e santa sobre a vida delas. Esteja com os familiares também que estão cuidando dessas pessoas, que Tu possas dar a paz, que Tu possas dar a esperança, Senhor Deus, que tudo isso vai passar. Esteja também com as pessoas que estão enfermas com Covid, muitas vezes pessoas de perto da gente, até nossos familiares muitas vezes estão sofrendo com o Covid e seus familiares também. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que precisam de um milagre Teu, Senhor Deus. Olha para elas com o Teu olhar de ternura, Teu olhar de amor, e coloca a Tua mão poderosa e santa. Ó Pai querido, esteja também com os demais enfermos da nossa igreja, que são tantos, ó Pai, que necessitam da Tua ajuda, do Teu favor. Sejam com eles também, Senhor Deus. Afofa-lhe o leito de enfermidade, dá conforto, Senhor, nas horas de dores, ó Pai. Esteja com elas, Senhor Deus. Tua misericórdia é tão grande e nós sabemos disso. Por isso nós pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia na vida de cada uma delas, ó Pai. Seja também, Pai querido, com o nosso país que necessita de Ti. Tem misericórdia do nosso país. Coloca a Tua mão poderosa e santa, Senhor Deus. Tem muita gente sofrendo, muita gente sofrida.
Tem misericórdia, Senhor Deus. Coloca a tua mão poderosa e santa. Tem muitos filhos teus aqui, nesse país, no mundo inteiro, Senhor Deus. Tem gente teu, tem gente da tua igreja. Olha por elas, ó Pai. Olha pelos outros países também que estão sofrendo. Tem misericórdia desse povo, Senhor Deus. Ó Pai, faz de nós, Senhor Deus, o povo mais feliz da terra. A despeito das dificuldades, a despeito das tribulações. Faz de nós o povo mais feliz da terra, Senhor Deus. Também esteja com a nossa igreja, com o nosso pastor. Abençoa a vida dele, dando força, dando fé, dando esperança, Senhor Deus. Cuida dele e da família dele. Esteja também com a Sabrina e com o Danilo, que estão à frente desse trabalho. Que eles possam estar sempre firmes, ó Pai. Confiando com fé e força. Confiando em Ti, Senhor, somente. É o que devemos fazer. Confiar em Ti somente. Abençoa-nos, ó Pai. Todos que estão participando dessa mensagem, dessa reunião de oração, abençoa. Eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oremos nesse momento a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que você esteve conosco nessa reunião de oração, que você possa estar conosco nas próximas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um forte abraço e até mais.